Maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos porque Tu não desistes de nós. Ainda que sejamos tão constantes, a Tua fidelidade não muda. Eu te agradeço porque Tu tens tido paciência, misericórdia com a minha vida. Eu te louvo, Pai, porque ainda que eu seja tão incapaz de compreender, a Tua graça é suficiente para me fazer descansar no Teu amor incondicional. Eu agradeço por esta oportunidade de culto e rogo que Tu venhas operar nas nossas vidas, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dEle que nós oramos. Amém. Queridos, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Nós estamos andando, não muito rapidamente, mas não tão devagar como gostaríamos, mas tem muitas coisas que nós precisamos cavar um pouco mais. A água abundante do aquífero, antigo Botucatu, hoje mudou o nome. Como chama hoje o aquífero que passa aqui? Guarani. Águas que estão a mais de 1000 metros de profundidade. Grande quantidade de água. Existe um outro raso, mais raso, que é este que está aí, nos semi-artesianos. Quanto mais você fura na busca do conhecimento da revelação do Espírito, mais grandeza da palavra de Deus vai chegando ao nosso coração. Então, eu disse Efésios? Colossenses. Então está todo mundo acordado. Colossenses capítulo 1, versículo 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. É uma declaração para um povo que não era o povo de Deus. Gentios. Ele está dizendo que esses gentios em outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Na última oportunidade que tivemos de falar aqui, dissemos que há 3 tipos de pessoas: os judeus, os gentios e o povo exclusivo de Deus. Os judeus que pedem sinais, os gentios que buscam sabedoria e o povo de Deus que se apoia na loucura da palavra da cruz. Agora, porém, vos reconciliou, este povo estranho, no corpo de sua carne, mediante a sua morte, a morte de Jesus, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Falamos que nós nos tornamos, da parte de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Ele, por meio de Jesus Cristo. Mas aí começa uma afirmação, que ele diz assim: se é que permaneceis firmes na fé. É uma partícula condicional. Se é que permaneceis firmes na fé. E esse é um assunto que precisa ser analisado. O que é fé? A revelação de Jesus Cristo é diferente, porque ele traz a revelação do Pai, ele é o Filho, e há um Espírito Santo.
a Trindade. No Velho Testamento não existe esta revelação clara. Existe pegadas. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural. Então aí está uma pista da Trindade, mas não há uma clara evidência da Trindade. Como por exemplo no batismo de Jesus, em que ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo descia sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E nós vemos claramente a Trindade sendo evidenciada aí. O Pai falando, revelando o Filho, mostrando o Filho, e o Espírito Santo ungindo o Filho. Claramente. Esta revelação trina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela de certo modo está ligada àquela expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem também é tricotômico. Ele tem uma casca que é feita de barro, ele tem um espírito que veio da boca de Deus, e ele passou a ser uma alma vivente. Então o homem, ele não é uma dicotomia, nem uma monofisidade. Ele não é único, nem dual, ele é trino, ou tricotômico. Ele tem um corpo, alguém diz, ele é um espírito que tem um corpo onde habita uma alma. Isto parece um pouco com a revelação de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos três chamadas verdades capitais ou virtudes primárias que formam a experiência cristã. Paulo disse que há três coisas que são importantes: a fé, a esperança e o amor. E diz que o maior deles é o amor. O amor está ligado ao Pai. O Pai, ele é a expressão, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus prova o seu amor. Ele é amor. Mas a fé, e por favor entendam isto, não estou dizendo que no Velho Testamento não tinha fé. Eu estou dizendo que no Velho Testamento aparece fé apenas uma vez. A palavra fé aparece apenas no livro de Abacuque 4:2, uma vez, dizendo que o meu justo viverá através da fé. Não estou dizendo que lá não havia fé. Eu estou dizendo que a fé é uma experiência ligada à pessoa de Jesus Cristo. Assim como a esperança está ligada à pessoa do Espírito Santo. O amor liga-se com o Pai, a fé liga-se com Cristo, e o amor e a esperança está ligada ao Espírito Santo. Na Bíblia não tem nada fora do lugar. As coisas se encaixam. E Jesus, ele é a origem, o autor da fé. Nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, até a gente pode ler o verso 1 também, porque ele fala do desembaraço do pecado que nos assedia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu queria que alguém me dissesse qual é o antônimo de amor. Antônimo de amor. Qual é o antônimo de amor?
Ódio. Qual é o antônimo de esperança? Desesperança. E qual é o antônimo de fé? Qual é o antônimo de fé? Pecado. O antônimo de fé é pecado. Não, a incredulidade é exatamente o pecado. Veja bem, eu estou dizendo que fé vem por Jesus Cristo. João capítulo 16, versos 8 e 9. Nós estamos firmados na Bíblia, na palavra de Deus, não nas opiniões das pessoas, nem mesmo nos grandes teólogos. Nós estamos firmando nossos passos na palavra de Deus. João capítulo 16, 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. O que é pecado? Não creem. Não crer em Cristo. A revista Época desta semana está ressuscitando Judas como bom mocinho. O Judas do gnosticismo, com o qual esta carta de Colossenses vai combatendo tenazmente. E eles têm nascido hoje como nada mais forte. O gnosticismo, incipiente naquela época, hoje ele é profundamente grande através da nova era e de todo o sistema sensório que está governando o mundo, inclusive o mundo eclesiástico, o mundo das igrejas. Nós estamos vendo hoje pessoas que estão apenas preocupadas com sentimento e não com fé em Cristo, que é o único que destrói a incredulidade ou o pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. Olha, essa história, Deus é o grande arquiteto do universo, isto é papo furado. Não fala de Jesus, isso é coisa de maçonaria. Isso não é coisa de revelação de Deus. Quem é o grande universo, criador do universo, é o Senhor Jesus Cristo. Nada foi feito, mas Jesus exclui, Deus inclui tudo. Deus é amor, mas Ele é justiça, e a justiça se manifesta em Cristo. E Cristo, Ele é excludente, Ele é único, Ele é singular, Ele não aceita negociata. Ninguém vem ao Pai, não tem religião, não tem Buda, não tem Confúcio, não tem Maomé, não tem Papa, não tem Glênio, não tem, só Jesus. E Ele exclui tudo. Ele é ofensivo, Ele é radical, Ele é a causa da perseguição. Mas não tem outra alternativa. Ninguém tem fé a não ser apoiada em Jesus Cristo. Você pode ter pensamento positivo, que é uma coisa diferente. Eu tenho fé que vai chover. Isso não é fé, por favor. Isso pode ser uma lei de probabilidade. Um dia vai chover. É uma coisa certa. Outro dia eu vi uma pessoa que estava com uma pessoa doente e dizia assim: eu tenho fé que ele vai ficar curado. Isso não é fé. Isso aí é uma vontade intensa. Fé só existe em Cristo e baseado na sua palavra. Ele é o quê? O autor e o consumador da fé. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Mas
Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eita, não tem tempo. Eu estou ali para o relógio, não tenho tempo. Eu vou ter que dividir isso aqui e vai para o outro segundo culto. Mas olha aqui uma coisa. Mas antes que viesse o quê? Antes que viesse o quê? A fé. A fé. Estávamos sob a tutela de quem? Da lei. Na lei tem fé, doutor Thomas? Não tem. Mas o que foi que a lei fez? Nos conduziu a quem? A Cristo. Para que nós em Cristo recebêssemos a fé, para que a fé nos fizesse crer em Cristo. A lei tem um papel importantíssimo. Vamos fazer de conta que o Thomas, vem cá, me dá a mãozinha aqui. Ele é a criança. Ele é o menor. E eu sou o pedagogo, o aio. E eu vou conduzi-lo até a fonte da fé. Ela vai ser Cristo. Ela não pode nem falar, só vai fazer o sinal. E agora eu entrego ela para ele e ela transmite fé para você poder crer nele. Não tem outro jeito. A lei não tem salvação, a lei nos leva a Cristo, para que Cristo nos dê a fé, para que nós possamos crer nele. É isso que quer dizer. Ela serviu de aio para nos levar a Cristo, antes que viesse a fé. E quando veio a fé, nós pudemos crer nele e fomos justificados por fé nele. A Bíblia explica a Bíblia. Ela mostra claramente. Vocês sabem perfeitamente que a fé não é de todos. E isso é um mistério. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. E por favor, não me pergunte, por que ela não é de todos? Eu posso citar para você apenas um texto que está em 1 Timóteo 3:9. É só isso que eu posso dizer. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o quê? Mistério da fé. Mistério. De todos os mistérios da Bíblia, só tem um revelado. O mistério da Trindade não foi revelado para nós. Pode ser que um dia vá ser. O mistério da fé não foi revelado. O mistério que foi revelado, que é aquele que esteve oculto nos tempos eternos e que foi revelado, é o mistério do Evangelho. Qual é o mistério do Evangelho? É Cristo. Qual é o mistério de Cristo? A cruz. Qual é o mistério da cruz? A nossa morte juntamente com Ele. Para quê? Para que o mistério de Deus se tornasse Cristo em vós, a esperança da glória. Esse foi revelado. Mas o mistério da fé, por que a gente prega e um crê e o outro não crê? Por que um crê agora e depois descrê? Descrê não pode. Mas fica em estado embrionário aí e depois nasce lá adiante. É um mistério. Mas eu quero que você só saiba de uma coisa. A fé não é de todos. Não adianta fazer aquilo que lá na França eles fazem com aqueles pobres gansos.
o que eles fazem com os gansos? Foie gras. O que é foie gras? Pega o pobre ganso, e eu vi aquilo que fiquei arrepiado. Eu não sou do Greenpeace, nem tenho nenhuma aversão, porque eu gosto de foie gras. Mas é uma coisa violenta. Pega o ganso, abre a goela do ganso, e enfia milho pré-cozido ou mais mole, até o ganso encher o papo quando ele não aguenta mais. Aí chega, sai cuspindo, ele sai, em 21 dias, 28 dias no máximo, ele está arrebenta o fígado do pobre ganso, de tanto comer. Não adianta querer enfiar goela dentro, fé nas pessoas, que não vai. Eu tenho visto mulher aí que faz, eu quero ver meu marido salvo, quer enfiar a Bíblia com capa e tudo na cabeça do cara. Meu amigo, isso é um mistério. Isso é um mistério. Está a fé localizada na pessoa de Cristo, Ele é o autor e o consumador da fé. Mas como é que isto acontece? Ela é um dom. Ela é um dom de Deus. Você já leu muitas vezes Efésios 2, 8 e 9. Vamos ver se a gente lembra. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que não vem de vós é dom de Deus? A fé. E o que não vem das obras, para que ninguém se glorie? A fé. A fé é um dom de Deus. A gente pode pedir esse dom a Deus? Pode. Aliás, é esse o Deus. Ó Deus, me dá fé para eu crer em Ti. Ó Jesus, dá-me fé. Se você ouvir uma pessoa dizer que tem uma grande fé, duvide disto. Porque essa pessoa tem uma grande presunção. Porque Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de transformar montanhas. E esse que diz que a fé do tamanho de um caroço de abacate não move nem um grão de mostarda. Então é preciso nós termos cuidado. A fé é um dom precioso da graça de Deus. Mas como é que ela vem? Ela vem em Cristo, mas como é que ela vem? Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, uma diz pela palavra de Deus, mas essa versão aqui é a que está mais correta dentro do ponto de vista do manuscrito. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Pastor Thomas hoje de manhã nos trouxe um estudo maravilhoso sobre somos sacerdotes. Extraordinário. E sacerdote todos nós somos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não temos que anunciar um sistema religioso, nós não temos que anunciar uma igreja, uma denominação, nem mesmo anunciar a nossa própria ideia de filosofia religiosa e de igreja. Nós temos que anunciar Cristo. Ele é a causa da fé e é a razão de nossa experiência. É um dom que vem pela pregação da palavra de Cristo. Foi Baxter que disse: pregue a Cristo ao povo, e terás pregado tudo quanto o povo precisa. E aquilo que vai gerar fé. Pastor Glênio, o que o senhor acha sobre esse assunto? Vamos ver o que está na Bíblia. Não quero saber o da Bíblia, eu quero saber a sua opinião.
Eu digo, não, minha opinião é como biruta, ela muda. É como o nariz, cada um tem o seu. Não estou querendo opinião, não, o da Bíblia eu já sei. Isso era um professor da Universidade de Londrina, que queria saber a respeito de homossexualidade. Minha opinião, eu não tenho opinião. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Não, por favor, a Bíblia eu já sei. Então, se o senhor sabe, não vou lhe dizer mais nada. Mas o senhor não tem opinião? Não tenho opinião. Eu tenho um Jesus aqui que pode salvar pecadores os mais perversos como eu. Ele me dá a fé e Ele me dá a condição do arrependimento. Eu estava ouvindo ainda há pouco na televisão um pregador dizendo: você precisa se arrepender para Deus lhe perdoar. Eu digo: ô caba safado, você precisava levar uma surra. Você precisa se arrepender para Deus lhe perdoar. Isto é mentira. Porque Deus lhe perdoou, você se arrepende. Porque se você se arrependesse para que Deus lhe perdoe, isto aí é obra. Isso não é graça. E isto não é fé. Jesus perdoou a mulher adúltera antes que ela tivesse lhe pedido perdão. Aliás, ela não pediu perdão para ele. Ela foi trazida, ela foi acusada, estavam jogando pedra nela, e Jesus disse: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém, nem eu, porque eu não vim fazer isto, eu vim salvar. Vá em paz, não peques mais. Perdoou e deu garantia de que o produto dele não perde o tempo de validade. Isso é graça. Isso é graça. E queridos, fé é a visão do invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tem que terminar agora, mas ainda vamos aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é o quê? É a certeza. Certeza. Certeza de quê? De coisas que se esperam. De esperança. Fé é certeza da esperança. E depois? A convicção de fatos que se não veem. E a convicção, ou a visão, ou a concretização daquilo que você não vê. Da invisibilidade. Por isso, sinal, milagre, não pode atestar fé. Se você disser assim: eu vi o milagre, você saiu do terreno da fé. Você entrou no terreno da ciência, da constatação, do laboratório, não da fé. A fé baseia-se na pessoa de Cristo e naquilo que a Bíblia diz a respeito da pessoa de Cristo. Eu vou fazer só uma pergunta para você. Você aceita o que a palavra de Deus está dizendo? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim? Aceita? Como verdade da palavra de Deus? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim? Você consegue ver isto? Você consegue constatar isto? Você consegue crer nisso? É aqui que está. Isso é fé. Eu não me vejo crucificado, eu não me vejo atraído, mas eu me creio atraído, porque eu estou baseado naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E aqui estou no terreno da fé. E Paulo diz aqui o seguinte: se é que permaneceis alicerçados e firmes na fé. Toda a vida do cristão, o justo viverá por fé, do começo ao fim. Independentemente. No dia que chegarem para você e disser assim: você é um ladrão. Você diz: não, eu nunca roubei. Mas você é ladrão. Eu sou mesmo. Mas Jesus já me justificou. Não gasta tempo com a pessoa. Você é um bicha. Ó, não tenho essa tendência não, mas você diz que eu sou. Quem sabe até podia ser. Mas não sou. Mas Jesus já me justificou. Entra para o terreno da fé.
Não fica discutindo, querendo provar pela força. Porque você vai entrar num desgaste terrível, que não vai lhe levar a lugar nenhum. Fica tudo emburrado, magoado, ressentido, querendo provar. Mas nós vivemos pela fé. Só para terminar aqui, 2 Coríntios 5, 7. Isto aqui é... Quantos sentidos tem o homem? Quantos sentidos tem a pessoa, o ser humano? O homem tem 5. E a mulher tem quantos? Viu? Quais são os sentidos do homem? Visão, audição, olfato, paladar e tato. E da mulher? Tem 5 e mais? Tem um sentido. Eles chamam de sentido da maternidade. Alguma coisa que é quase que imperceptível, mas a mulher é uma coisa esquisita. Ela tem um sentido a mais. E a nova criatura, e o homem espiritual, tem um sentido a mais. O ser espiritual. Os homens machos espirituais têm 6 sentidos, e as mulheres fêmeas espirituais têm 7 sentidos. Qual é o sentido? Visto que não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Este é o sentido do homem espiritual. É o veículo do homem espiritual. É alguma coisa que está além do que vê, do que ouve, do que sente, do que cheira, do que pega, do que... Ele vive da fé. Com que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. Mas nós vamos continuar no segundo culto falando um pouquinho sobre esta fé maravilhosa. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.